Olá, professores, professoras. Esse é o nosso primeiro vídeo tutorial. Então, tutorial número 1, preparo para utilizar a Precipa. Nesse vídeo nós veremos adaptações necessárias ao nosso processo educativo para lidar com a planilha, os instrumentos avaliativos que poderão ser registrados nela e cuidados iniciais ao utilizar a planilha, além de uma visão global da planilha, das suas partes e como ela funciona. Então, primeiramente, nas adaptações necessárias, não é o nosso plano de ensino ou guia de aprendizagem para aqueles que forem das escolas de ensino integral, as habilidades, conteúdos ou unidades devem ser numeradas. Não é? A gente geralmente utiliza os pontos para fazer os tópicos, mas é necessário aí uma pequena mudança em numerá-los para registrar as habilidades que serão avaliadas em cada instrumento lançado na planilha. Não é? Então, independente se sejam habilidades, conteúdos ou unidades de escolas particulares que lidem com unidades de conteúdo, elas devem ser numeradas. Então, essa é a primeira adaptação. A segunda, todos os instrumentos lançados na planilha devem possuir o valor de 0 a 10. Ainda que em sua média final, na hora de fazer o lançamento ali, para compor a média final do aluno, ela tenha peso 2, peso 3, peso 5, para utilizar a planilha, ela é necessária que seja feita de 0 a 10 o seu valor. Isso porque a planilha lida com questões de alocar os alunos em diferentes níveis de proficiência e para isso, na sua construção, foi utilizado como parâmetro os valores de 0 a 10. E o terceiro, para efeitos de gráficos e desconsideração dos alunos transferidos, a nota 0 deve ser lançada como 0.1 ou 0,1. Por que isso? Porque senão a planilha ela considera todos os alunos na hora de gerar gráficos. Então eu tenho alunos, por exemplo, que não realizaram aquela determinada avaliação, por consequência acabou ficando com 0. Ou é um aluno transferido, se eu coloco somente o 0, ele não tem participação no gráfico. Então isso interfere na hora da gente fazer a análise qualitativa para determinar os agrupamentos produtivos ou mesmo as devolutivas das nossas avaliações. Então, nesse caso, 0 deve ser lançado como 0.1. Os instrumentos avaliativos que podem ser registrados nela. Como já foi dito no vídeo introdutório, a 155 chega para tomar cuidado, não é, com a questão da recuperação contínua. Então, ela pede o registro individual do aluno e do instrumento avaliativo, bem como o que foi feito para recuperar o aluno em determinado período. Contudo, não é tudo que será lançado na planilha da Precipa. Não é? Então, quem são os passíveis de registro por possibilitarem recuperação pontual? Provas escritas semanais, mensais ou bimestrais, seminários, trabalhos de pesquisa. Não é? Trabalhos estes que podem gerar uma avaliação pontual após o trabalho de devolutiva, para a gente assegurar que as habilidades ou conteúdos foram realmente desenvolvidos nos nossos alunos. Os que não são necessários registrar na Precipa, que devem ficar somente na sua caderneta, são os registros que são contínuos. Então, por exemplo, os registros diários, não é? Os vistos, pontos positivos ou a participação do aluno, não é necessário lançar na Precipa. O seu registro em diário, ou caderno, ou guias, serve para isso. As produções materiais diversas, como maquete, mapas, experimentos, diversas produções escritas, também não tem necessidade de lançar lá, pois eles são contínuos, não é? Seria raro dar uma recuperação de uma maquete que eu pedi para um aluno. Geralmente a maquete vai aferir o resultado daquilo que eu estou pretendendo trabalhar com ele. Discussões e trabalhos em grupos também não, podem ficar somente ali na sua caderneta, bem como lista de exercício e lição de casa, não é? Ela só é mesmo para trabalhar a questão do trabalho contínuo com as matérias que a gente trabalha em sala de aula. Contudo, eu deixo uma observação aqui para os senhores. De acordo com os critérios avaliativos estabelecidos pelo professor com os alunos, e ainda o tipo de instrumento utilizado e o desejo
de oferecer, aferir o desenvolvimento de habilidades e conteúdos por recuperação expressa em variados instrumentos, o professor pode alternar os itens na lista supracitada de acordo com a sua intencionalidade educativa. O que procuramos dizer com esse parágrafo? Vamos supor que você, professor de história, trabalhou um seminário passível de registro, como nós podemos observar aqui. Então, esse seminário teria, após o trabalho de fechamento, de socialização, o senhor poderia pedir, ou a senhora poderia pedir, uma produção escrita, para aferir se realmente todo aquele trabalho do seminário foi sedimentado. Da mesma maneira, esse seminário poderia vir somente como um fechamento. Então, ele ficaria somente na caderneta. E o inverso também é válido. Por exemplo, vocês propiciaram um debate, por exemplo, na aula de ciências sobre a questão da reciclagem na sua cidade. A partir disso, foram trabalhados diversos tópicos, como os 3 R's, como é o recolhimento na minha cidade, não é? Quais são os tipos de materiais que podem ou não ser reciclados. E desse tipo de instrumento utilizado, o senhor ou a senhora quer realmente fazer uma recuperação para ver se os alunos realmente, se aquela nota, aquela menção não foi realmente somente pela apresentação, mas sim pelo conhecimento ali colocado. Então eu quero fazer um trabalho avaliativo aí de recuperação, tanto para os alunos que não fizeram parte dessa discussão ou dessa entrega de trabalho, quanto aqueles que querem ter uma nova chance de melhorar o seu desenvolvimento. Às vezes não apresentou segurança na hora de apresentar, cometeu alguns equívocos durante a explicação de alguns conceitos. Então, esse registro que estava somente para a caderneta, como observado aqui no terceiro tópico do registro em caderneta, ele pode passar para ser passível de registro na Precipa. Mais uma vez, essa autonomia é sua, professor. Você pode decidir o que vai ou o que não vai para a Precipa. Aqui só são mesmo algumas sugestões para orientar, tanto para não sobrecarregar a Precipa, quanto para não deixar com que a caderneta caia em desuso. A função da Precipa não é substituir o diário de classe. A função da Precipa é fornecer instrumentos, fornecer dados para que possamos trabalhar para o sucesso do aluno, fazendo agrupamentos produtivos, fazendo os registros individuais de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Dito isso, quais são os cuidados iniciais ao utilizar a planilha? Primeiramente, salva o arquivo zip, que vocês vão realizar o download do site, e vocês vão extrair o material que está lá dentro para a área de trabalho para fácil acesso. Se você, professor, você, professora, já tem um domínio mais avançado de computação, sinta-se à vontade para salvar a Precipa aonde lhe for mais conveniente. Para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade ou mesmo querem facilidade de acesso, faça a extração na área de trabalho. A planilha ficará ali sempre disponível quando você precisar. O acesso à Precipa é feito pela planilha Home, localizada na pasta. Não acesse a pasta base de dados. Não tem nenhum segredo ali dentro. Ela simplesmente contém todas as planilhas, mas elas estão separadas, organizadas, para que pela pasta Home ela tenha um endereço correto a ser localizado, para ficar mais intuitivo o uso da Precipa. Então, gostaríamos de solicitar que não acessem a pasta base de dados. Acessem a planilha somente pela pasta Home. Quando formos para a visão global, isso ficará mais fácil de entender. Caso mova a planilha Home para dentro da pasta base de dados, isso pode acontecer, não é necessário grandes preocupações, somente retire ela de lá de dentro antes de acessar as novas planilhas, porque desse modo ele não vai ficar prejudicado a questão de endereçamento de links. Essa é uma ressalva muito importante, a quarta ressalva. Não utilize a planilha em conjunto com Cloud Services, como o Google Drive, o OneDrive, Dropbox, entre outros. Não que eles não são interessantes de serem utilizados, não é? Hoje, quase tudo na educação ou mesmo diversas outras áreas utiliza desses serviços, mas é que eles têm um timing entre a alteração que você fez,
entre salvar esse arquivo e fazer o upload desse novo arquivo. Nesse sentido, abrindo pastas sucessivas, pode-se gerar problemas com nomes de pastas e até mesmo invalidar os arquivos. E aí vai prejudicar o funcionamento da planilha como um todo. Portanto, o uso da Precipa é offline, não é conectado com a internet. Então, portanto, use no seu Note, no seu desktop, use ele offline. Faça as alterações. Quando for necessário enviar relatórios para os seus coordenadores ou mesmo fazer as impressões, aí sim discutiremos sobre a questão de utilizá-la junto com a internet em vídeos posteriores. E agora nós teremos uma visão global da Precipa. Então vocês podem observar aqui, eu estou com a minha área de trabalho aberta, onde estará a Precipa logo após eu realizar o download. Na minha pastinha Downloads. Então eu vou no explorador de arquivos, Downloads. Aqui está. Utilizarei como exemplo a Precipa de arte. Simplesmente clico com o botão direito em copiar, botão direito na minha área de trabalho, colar. Posso fechar o explorador de arquivos, pronto. A minha Precipa de arte está aqui. Agora eu preciso extraí-la de dentro desse arquivo zip. Novamente botão direito em cima, e extrair aqui, pois já está na área de trabalho. Obviamente, se você, professor ou professora, quiser retirá-lo e colocá-lo em outro lugar, não há problema. Só peço que, por favor, retire a pasta de dentro do arquivo zip. Posso até deletá-lo, porque eu tenho uma cópia salva lá no meu diretório de downloads. E esta é a Precipa. Abrindo a pasta, como eu falei para os senhores, eu tenho a pasta Home e eu tenho a pasta de dados. Então, novamente, a pasta de dados não tem segredo nenhum, eu só tenho todas as outras pastas aqui dentro. Mas solicito que, por favor, somente pela pasta Home. Portanto, duplo clique, o Excel irá abrir e pronto. Eu tenho aí a Precipa versão 7.0, a arte do ensino regular, pois futuramente teremos a versão para EJA. Então aqui eu vou em arte, tenho o fundamental ou o médio, vou supor que sou um professor somente de ensino fundamental, e eu vou mexer com a planilha do 8º ano de arte. A planilha, ela comporta até 12 salas de aula para 50 alunos. Portanto, eu vou fazer o lançamento agora, vou fazer o cadastro do meu 8º ano A. Ao clicar, ele vai buscar na base de dados a planilha do 8º ano A. Pronto. Agora faremos aí somente aí conhecer a planilha. Percebam que aparece aqui para habilitar o conteúdo de macro. Não é necessário, ela não utiliza macros para rodar, somente foram utilizados na sua criação. Então, podem deixar sem habilitar mesmo. Aqui eu tenho os 4 bimestres nesse menu inicial, e ao clicar no primeiro bimestre, eu sou jogado para a Precipa na visão geral. Eu tenho na Precipa a área introdutória, onde eu vou fazer os primeiros registros meus aqui de identificação. Eu tenho a parte do nome dos alunos, o lançamento dos instrumentos avaliativos, bem como a sua recuperação. E eu tenho a análise de cada instrumento avaliativo. Portanto, para cada instrumento avaliativo lançado na Precipa, ela comporta até 5 instrumentos diferentes. Por isso que ela aparece com esse tamanho tão avantajado. Mas, se você utilizar somente, por exemplo, uma prova escrita mensal e uma prova escrita bimestral, e outros instrumentos que só ficam na caderneta, vocês só utilizarão essas 2 partes da planilha. Não há problema nenhum. O restante da planilha ficar em branco não interfere no seu funcionamento. Aqui, então, eu tenho a área, o menu dos relatórios individuais dos alunos, não é mesmo? Aqui eu tenho a área dos relatórios e os gráficos que são gerados e as estratégias de recuperação. Nós veremos cada uma dessas partes em separado em próximos tutoriais. Aqui é somente uma visão geral da planilha. E a seguir eu tenho um relatório. Então, por exemplo, pegarei o número 1 e este é o relatório que surge. Então eu tenho um relatório individual,
Os valores aqui estão em brancos porque vocês ainda não fizeram o cadastro. Mas ao realizar o cadastro nesta área de alunos e a parte introdutória, todos os 50 relatórios ficam prontos. Então o relatório me traz a identificação geral da escola, do professor, o componente, o bimestre, o nome do aluno, o número e o ano que ele cursa. Traz as estratégias de recuperação, que é rápido e simples de fazer e automaticamente gera os 50 relatórios. A nota do primeiro instrumento e após a recuperação. O tipo de avaliação que foi utilizada, registrado pelos senhores, e as habilidades que foram aferidas. Esses aspectos são lançados nessa parte inicial da Precipa. E ela é lançada automaticamente para os relatórios. Então, vou voltar novamente ao relatório número 1, comporta até 5 instrumentos, e na parte atrás eu tenho a parte de observações gerais e específicas. Aqui automaticamente carrega o nome do seu coordenador, atentem que tem PCA também por conta das escolas de ensino integral, e aqui aparecerá o nome dos senhores, a disciplina e que no caso são professores. Mais informações sobre o preenchimento será dado em tutorial à parte. Portanto, esta é a área geral da Precipa. E a cada um dos bimestres, ela apresenta o mesmo sistema, somente variando aí a questão da temporalidade e os 4 bimestres. Fiz todas as alterações necessárias, clico em fechar no canto superior direito, salvo as alterações, volto para a planilha Home. Observem que a planilha Home, vamos supor, eu agora quero lançar algo do ensino médio. Eu posso voltar na seta, nível após nível, ou eu posso clicar aqui no ícone de Home. E pronto, eu volto à parte inicial da planilha para eu poder clicar em arte, ensino médio, o ano que eu desejar, vamos supor terceiro ano do ensino médio, e acessar também a planilha referente à sala que eu quero fazer os cadastros. Tá ok? Portanto, a gente encerra esse primeiro tutorial com os aspectos gerais e nos encontraremos agora no tutorial número 2, falando sobre as partes essenciais a serem preenchidas e, por fim, após todos os tutoriais, nós teremos contatos pelas redes sociais e caso surjam outras dúvidas que não estarão contempladas nos tutoriais, realizaremos novas inserções de vídeos, propiciando aí um hashtag tirando dúvidas para que possa aí esse instrumento que foi pensado e criado para facilitar o nosso trabalho educativo se tornar cada vez melhor. Muito obrigado e até o próximo tutorial.